Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 13 e versículo 14. Nos dizem assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Meus irmãos, aqui no capítulo 5 começa uma nova história depois da morte de Nabucodonosor. Belsazar, filho de Nabucodonosor, está reinando nesse momento. E o início do capítulo nos mostra que ele então dá uma festa cheia de imoralidade, idolatria para todos os grandes do seu reino. E para essa festa ele manda trazer todos os utensílios do templo de Jerusalém. Em meio a essa festa, então, em determinado momento, nos diz lá o versículo 5 que aparecem uns dedos de mão de homem e escrevem na parede do palácio algumas palavras. E essa visão do rei Belsazar lhe deixa completamente atônito, perplexo, de forma que se muda todo o seu semblante e todo o seu corpo treme na presença dessa visão. Ele então manda chamar todos os feiticeiros, os sábios do seu reino para trazer a interpretação daquelas palavras, mas nenhum dos sábios é capaz de realizar isso. Então a mãe do rei, lá no versículo 10, ela se lembra de Daniel e sugere então a Belsazar que traga Daniel à sua presença. E é nesse momento que acontece então os nossos versículos que foram lidos. Eu gostaria de meditar hoje sobre essa questão, sobre quais são as qualidades do, dos crentes em meio aos ímpios. E a primeira qualidade, irmãos, é ser luz em meio às trevas. Desde o início aqui do livro de Daniel, a gente vai ver essa característica, né? Essa ênfase de Daniel e seus amigos em serem diferentes no meio de uma nação que é opressora. A Babilônia havia invadido Jerusalém, levado os nobres, e eles estavam, portanto, no meio do exílio, no meio daqueles que eram opressores da sua terra. Eles, no capítulo 1, demonstram que são diferentes, primeiramente em evitar as finas iguarias do rei. No capítulo 2, Daniel mostra toda a sua diferença em conseguir interpretar um sonho de Nabucodonosor que ele nem contou qual era o sonho. E os sábios ali do reino, portanto, não podiam dar interpretação de algo que eles nem mesmo conseguiam ouvir do rei qual era o sonho que ele tinha tido. Mas Daniel faz isso. Capítulo 3 de Daniel, nós temos o evento da fornalha de fogo, no qual Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram perante a estátua do rei, e eles demonstram ser diferentes em reconhecer que o Deus dos céus está sobre tudo e sobre todos. Além disso, no capítulo 4, que nós meditamos ontem, nos fala novamente sobre outra interpretação de Nabucodonosor e de como o decreto de Deus é real, independente de onde esteja. Né? No capítulo posterior, capítulo 6, vai nos mostrar aquele evento da Cova dos Leões, no qual Daniel também ele é diferente em não se submeter a um decreto de Dario, que não lhe permitiria orar na presença do seu Deus, mas Daniel ele ora. E assim ele é levado na cova dos leões e também demonstra a sua diferença, a diferença do Deus que ele serve. Mas o fato a mostrar aqui, irmãos, é que esses jovens, eles estavam na Babilônia, mas não pertenciam àquele lugar.
Eles eram diferentes no seu proceder, eram diferentes na sua fé, eram diferentes na sua ética, na sua moral. E aqui a gente percebe nesse livro que em épocas de dificuldade, os ímpios muitas vezes não encontram respostas nas suas falsas religiões. Eles não encontram as respostas das suas perguntas e seus questionamentos, da ansiedade da sua vida, da turbulência do seu coração, naquilo que é falso e enganoso em quem até então crê. Mas eles encontram essas respostas e o consolo nos servos de Deus. Irmãos, nós, tal como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, como disse o Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, 17. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra. Nós, da mesma forma, estamos aguardando o tempo da nossa restauração, a época de nos chegarmos ao verdadeiro lar celestial, a terra espiritual prometida para nós. Mas enquanto aqui nós estamos, nós temos que ir e proclamar a palavra de Deus. Se você percebeu depois, puder ler o versículo 18 até o versículo 23, é isso que Daniel faz. Ele, diante do rei Belsazar, ele narra tudo aquilo que Deus falou para Nabucodonosor, exortando os seus pecados, e também chama a atenção de Belsazar no versículo 22 e 23, de que da mesma forma, embora ele tenha ouvido tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, ele ainda não se converteu e não reconheceu o Deus do céu. Irmão, nós somos luz no meio dessas trevas e temos que viver dessa forma. O segundo ensino está também no versículo 14, que fala que nós devemos proclamar sabedoria no meio da insensatez. Veja que aqui no versículo 14, o rei fala: tenho ouvido dizer a teu respeito. O rei, ele reconhece que a sabedoria de Daniel ocorre por uma coisa especial. Ele diz: eu tenho ouvido que o Espírito dos deuses está em ti. Irmãos, esse é o grande diferencial do crente. O convertido, ele tem a certeza de que Deus está nele. Porque isso foi a promessa do Senhor Jesus lá em João capítulo 14, versículo 23, quando nos fala que se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Também se confirma isso na palavra de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, de que nós somos templo do Espírito Santo. E essa presença de Deus em nós não é mera habitação inerte, não é simplesmente como um prédio que as pessoas estão dormindo dentro, não é isso. Essa habitação de Deus em nós tem um propósito, tem uma ação. Como nos diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A habitação de Deus em nós tem um propósito, que é um propósito de proclamação da sabedoria de Deus, proclamação da palavra de Deus. Daniel, ele nunca deixou de admoestar Nabucodonosor, ou aqui, no caso, em Belsazar, quanto aos seus pecados e a necessidade de arrependimento e de mudança de vida. Irmãos, nós temos de levar a pura interpretação da palavra de Deus aos homens ímpios desse mundo. Temos que mostrar a eles a sabedoria do Senhor em meio à insensatez e à loucura desse mundo. Temos que mostrar que há um Rei soberano sobre todas as coisas e que julga os homens e que traz realmente a manifestação da sua glória diante de todos. Que o Senhor nos faça ser servos verdadeiros, cheios de Deus no mundo cheio de pecado. Amém. Oremos. Pai amado, nos colocamos diante de Ti e clamamos por Tua obra em nossa vida. Agradecemos ao Pai porque Tu és santo, santo e santo. E Tu, Senhor, nos abençoa com a Tua presença, a fim de que sejamos santos como Tu és.
Pai, nos capacite a realizarmos a tua obra neste mundo, a proclamarmos a tua sabedoria e a tua salvação para aqueles que estão perdidos e afogados no meio da insensatez, para que os homens vejam nossas boas obras e assim glorifiquem a ti que está nos céus. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.